Eu inicio, Elô, trazendo que a humanidade, durante muito tempo, travou uma batalha entre a ciência e o ceticismo. Por muito tempo, negou-se o óbvio e desprezou-se as evidências. E não está sendo diferente com relação ao assunto de mudanças climáticas. A gente entrou numa era de negacionismo climático. As pessoas, era um tema que, inclusive, causa certo desconforto, acredita-se que é um mito, mas eu vou compartilhar com vocês brevemente uma experiência que eu tive recentemente em Paris, que ficou muito claro e muito óbvio que nós estamos sentindo, não só na pele, mas também no bolso, a questão das mudanças climáticas, que está deixando de ser um negacionismo climático e estamos caminhando para um outro nível, talvez mais sutil, de negacionismo das soluções climáticas. Discussão, querer saber o que vem antes, o ovo ou a galinha. Vamos ser práticos, né? Então, em Paris, agora em julho, recebemos uma homenagem, né, internacional na Sorbonne, pelos nossos projetos de sustentabilidade, hoje de norte a sul do Brasil e também na América Latina. Ironicamente, naquele dia, nós éramos os únicos painelistas brasileiros a falar sobre sustentabilidade. E quando eu desci do palco, Elô, uma pessoa próxima a mim chegou e falou: "Você já está sabendo?" Aí, não dá para contar fofoca pela metade para o fofoqueiro, né? A gente já quer saber o que aconteceu. Uma pessoa morreu na França enquanto a gente estava falando sobre descarbonização, enquanto estávamos defendendo o quanto o Brasil é líder de uma vitrine de soluções sustentáveis e climáticas. Enquanto eu estava defendendo sobre as nossas soluções ambientais, a Torre Eiffel estava fechada, porque o calor estava absurdo e as pessoas estavam morrendo na França, né, em toda a Europa. E aí, eu trazendo esse cenário, a gente agora está entrando em um momento da COP30 em Belém. E a COP30 não são só essas 2 semanas que nós vamos ter em novembro. Ela já começou muito antes, desde quando o Brasil se anunciou como anfitrião deste importante evento, onde a gente vai discutir vários planos de bioeconomia que promovam, né, essa economia de baixo carbono. Aqui, para a gente saber, o Brasil está numa posição muito estratégica, né, de fortalecimento de alianças na questão de discussões climáticas, e um cenário muito importante e que todos vislumbram é a nossa matriz energética mais limpa do G20 e uma das mais limpas do mundo. E aqui, trazendo a questão da Amazônia, a gente teve, né, Elô, no fórum do LEAD COP30 em Bonito, no Pantanal, o governador Helder Barbalho nos trouxe aí essa mensagem de que a Amazônia não é só um ícone ambiental, é um espaço onde 29 milhões de pessoas dependem de um modelo de desenvolvimento sustentável. E Pará já está bem à frente disso. Queria trazer brevemente um case de Belém do Pará, onde eles têm ali um mosaico muito interessante. 75% da sua área é coberta por floresta nativa. Em contraste, eles têm 26 milhões de cabeças de gado. Ou seja, como conciliar uma atividade vista puramente como extrativista com preservação ambiental? O Pará já está à frente, falando em rastreabilidade, 100% de rastreabilidade de gado até 2026, para saber do começo ao fim, não só evitar práticas ilegais, mas ter também um controle efetivo das emissões de carbono realizados naquele local. E aqui ele trazendo também que o governador Helder Barbalho firmou, né, naquela palestra que foi inesquecível, né, Elô, dizendo que a floresta viva tem que valer mais do que floresta morta. E quando a gente fala isso, não é um papo de ambientalista ou abraçador de árvore, né, no sentido pejorativo, mas é no sentido de que Pará mesmo, em setembro do ano passado, fez a primeira grande venda jurisdicional do mundo, internacional. Em setembro do ano passado, em Nova York, ele vendeu cerca de R$1 bilhão em créditos de carbono para empresas como H&M, Walmart, Bayer, enfim, várias outras, demonstrando ali
que eles conseguiram identificar um mapeamento de 42 novos tipos de bioeconomia que conseguem conciliar uma economia sustentável e rentável para devolver para esses guardiões da floresta tudo o necessário, né, o desenvolvimento sustentável financeiro dessas pessoas. E aqui eu trago, como uma solução climática, que eu tenho muito orgulho de dizer, a Reciclex Compostagem 24 horas. A gente é pioneiro aqui no Brasil, somos 100% nacional, é uma tecnologia patenteada e 100% natural. A gente transforma restos de comida em adubo num processo de 24 horas, sem liberação de chorume, sem aditivos químicos, sem enzimas, em um processo rico em NPK e relação de carbono-nitrogênio. E eu vou trazer 2 cases muito especiais. O primeiro deles, por falar em Belém do Pará, fica com uma parceria que a gente fez com a Secretaria de Meio Ambiente de Belém. Aqui, os nossos clientes, e esse projeto não é de agora, não é da moda da COP, já tem uns 4 anos que os nossos clientes de Belém do Pará, os shopping centers, os restos de comida, a gente transforma em adubo num processo de 24 horas. A lei já manda que grandes geradores de resíduos orgânicos devem dar destinação final adequada, dando preferências à compostagem. Neste caso, quando a gente pensa em descarbonização, pelo escopo 3, né, Maíra, você não tem emissão de gases do transporte do berço ao túmulo. Ou seja, como toda a compostagem interna, você emite 10 vezes menos gases se comparado ao aterro, e a Secretaria de Meio Ambiente faz o recolhimento desse adubo para o reflorestamento da cidade. É um baita projeto de dupla descarbonização. E aqui trazendo, está até no site da Secretaria de Meio Ambiente de Belém, né, trazendo ali a parceria que iniciou pelo Pátio Belém do Grupo AD, que a gente faz esse reflorestamento da cidade a partir de um problema, que é o resíduo orgânico, de um grande gerador, que é um shopping, que tem uma média, hoje os shoppings, eles desperdiçam ali em torno de 700 quilos a 1 tonelada a dia, e a gente consegue fazer disso uma solução, até porque, vamos colocar, o preço do adubo hoje, em torno de 25 a 35 reais o quilo. A gente faz a partir do desperdício, né? E o Brasil hoje, um dado importante, ele importa cerca de 85% de fertilizantes da Rússia, da China e de outros países. E aqui a gente faz a partir do resto de comida. Um outro case aqui, brevemente, quero apresentar, que a gente tem muito orgulho, falando de COP, vamos falar de Amazônia, Lu, da Reciclex com a Odebrecht. Odebrecht é uma cliente nossa, uma parceira muito engajada na parte de sustentabilidade, e aquilo eu vou comprovar para você que dá, sim, para ser sustentável e gerar economia com isso. E a economia aqui da Odebrecht, sabe quanto? 191 mil ano, fazendo certo. Aqui, eu até copiei, é a apresentação deles, para trazer para vocês, ou seja, do próprio cliente. Eles trouxeram algumas ideias aqui incorporadas, identificaram as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças ali com relação ao gerenciamento de resíduos, né, em Silves. Esse projeto fica a 350 quilômetros para dentro de Manaus, no interior mesmo da Amazônia. E ali, o canteiro de obras deles, ali mais ou menos 3 mil refeições, eles precisavam dar uma destinação final. A gente faz toda essa parte do gerenciamento ali do resíduo orgânico, o treinamento, ali o produto final. Para saber se um composto, um adubo está bom, é fácil. Tem que ter gramatura de terra, textura de terra, coloração de terra e até umidade de terra. E aqui, vocês veem, é bem característico de terra. Aqui, com esse resíduo orgânico, esse adubo orgânico, o que eles fazem, secretário Sandro? Eles doam para produtores locais de café, fortalecendo a agricultura familiar. E lá eles não têm acesso a esse insumo de adubo. Então, eles acabam realmente, na prática, fazendo uma economia circular e criando renda. Não só na medida que eles economizam mais de 191 mil reais por ano fazendo a compostagem com a Reciclex, mas doando esse insumo para práticas de descarbonização e agricultura familiar. Lembrando aqui o dado que a gente trouxe, hoje o quilo, mais ou menos, em torno de 25 a 35 reais, um quilo de adubo de boa qualidade. E de difícil acesso, né? 350 quilômetros para dentro da Amazônia é complicado. Aqui, os resultados obtidos mensalmente, o que eles geram, anualmente, né? Eles tinham um custo de 257 mil reais por ano com destinação final
ali dos resíduos orgânicos, incluindo o transporte, enfim, e fizeram uma redução de R$191 mil. Ou seja, eles ganharam esses R$191 mil. Temos vários outros cases, que agora a gente tem aqui um tempo extremamente apertado, mas a gente tem também de um shopping center em São Paulo, que a gente faz a gestão de resíduos. Com essa gestão estratégica de resíduos sólidos, esse shopping, secretário Greca, ele consegue oferir mais de 500 mil por ano, só com venda de material reciclável, que esse valor não volta para o shopping, vai para a ONG deles, para a própria ONG. E aí, uma brincadeira, né, que a gente sempre acaba comentando, uma vez minha mãe falou, a vendedora pensa que eu tiro meu dinheiro do lixo? Eu falei, não fale, porque o meu vem. E aqui, finalizando, puxando o seu gancho, secretário Sandro, a Reciclex ela é um grupo de serviços ambientais integrados 360. A gente tem a parte da consultoria ambiental de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Nesse case aqui, com a Robert Bosch, a gente traz sobre a nossa gestão de efluentes, né? Recebemos aí um prêmio pelos 5S como melhor planta de estação de tratamento de efluentes, onde a gente consegue pegar de uma indústria com um processo galvânico, né, um processo carregado de metais, e devolver para o rio melhor do que o que a gente recebe. E, com isso, a gente consegue, para um outro tema, né, Mayra, trazer as questões de redução de gás de efeito estufa, tecnologias limpas e processos eficientes de economia circular a partir de uma gestão de resíduos líquidos, né, dos efluentes. E, por fim, aqui na parte do nosso laboratório de análises ambientais, a gente tem um laboratório certificado pela ISO 17025, hoje é o maior em acreditação aqui no Sul, e, lógico, fazemos as matrizes de água, solo, ar, resíduo, lodos, mas, em destaque ao nosso tema, queria trazer aqui que a gente faz esse controle de emissões de gases poluentes de várias indústrias, como Bosch, BRF, Ambev, Votorantim, JBS, Seara, Sanepar, enfim, várias grandes empresas que vocês podem contar com os nossos serviços aí nas análises ambientais. E, finalizando, deixar aqui a nossa filosofia, que o futuro ele não será mais construído às custas do planeta. Ele será impulsionado por quem entende que capital e consciência caminham juntos. Nossa filosofia é clara, sustentabilidade não é custo, é estratégia. E regenerar vale mais do que explorar. É assim que se constrói riqueza com propósito. E o nosso contato. Muito obrigada.